Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de A Voz do Mestre, do autor Khalil Gibran. Vamos diretamente ao capítulo que se chama Amor e Juventude. Um jovem na aurora da vida estava sentado junto à sua escrivaninha numa casa solitária. Ora olhava pela janela para o céu salpicado de estrelas cintilantes, ora voltava a olhar para o retrato de uma donzela que segurava nas mãos. As linhas e as cores do retrato eram dignas de um mestre e se refletiam na mente do jovem, além de lhe franquear os segredos do mundo e os mistérios da eternidade. O retrato da mulher convocou o jovem e naquele momento converteu seus olhos em ouvidos, de maneira que ele entendesse a linguagem dos espíritos que pairavam sobre o aposento e seu coração ardesse de amor. Assim as horas transcorreram como se fossem somente um momento de um belo sonho, ou um ano numa vida da eternidade. Então o jovem colocou o retrato diante de si, tomou de sua pena e verteu os sentimentos de seu coração sobre o pergaminho. Abre aspas agora, como se ele estivesse escrevendo. Amada, a grande verdade que transcende a natureza não passa de um ser para o outro por meio do discurso humano. A verdade opta pelo silêncio para transmitir seu significado às almas amantes. Sei que o silêncio da noite é o mais digno mensageiro entre nossos dois corações, visto que carrega a mensagem do amor e recita os salmos de nossos corações. Tal como Deus fez nossas almas prisioneiras de nossos corpos, o amor me fez um prisioneiro das palavras e do discurso. Continua ele dizendo, escrevendo para ela. Eles dizem, ó amada, que o amor é uma chama devoradora no coração do homem. Eu soube, por ocasião de nosso primeiro encontro, que te conhecera havia muitíssimo tempo e, no momento de partir, que nada seria suficientemente poderoso para nos manter separados. Meu primeiro olhar lançado a ti não foi, na verdade, o primeiro. A hora na qual nossos corações se reuniram em mim confirmou a crença na eternidade e na imortalidade da alma. Num tal instante, a natureza ergue o véu daquele que se crê oprimido e revela sua justiça eterna. Recordas, amada, o regato junto ao qual sentamos ao nos olharmos fixamente? Sabes que teus olhos me disseram naquele momento que o amor que tens por mim não nasceu da compaixão, e sim da justiça? Agora posso proclamar para mim mesmo e para o mundo que as dádivas provenientes da justiça são mais grandiosas do que aquelas que provêm da caridade. Da mesma forma, posso dizer que o amor, que é filho do acaso, é semelhante às águas estagnadas dos pântanos. Amada, diante de mim se estende uma vida que posso construir de grandeza e beleza, uma vida que começou com o nosso primeiro encontro e que perdurará pela eternidade. Sei que cabe a ti gerar o poder a mim concedido por Deus, a ser expresso em nobres palavras e ações, tal como o sol proporciona a vida às flores perfumadas nos campos. Assim, meu amor por ti durará para sempre. O jovem se levantou e caminhou lenta e reverentemente pelo aposento. Olhou pela janela e avistou a lua se erguendo acima do horizonte e preenchendo o amplo céu com seu brilho suave. Em seguida, voltou à escrivaninha e escreveu: Perdoa-me, minha amada, por me dirigir a ti na segunda pessoa, já que és minha outra bela metade, que me faltou desde que surgimos da mão sagrada de Deus. Perdoa-me, minha amada. É tanta beleza
seria bom vocês poderem ler também, pegar o livro, né? É diferente quando a gente lê de escutar. Claro, se você não tem condição de ler, é outra coisa. Mas esse texto, ele vai vibrando no coração. Não sei se isso é possível sentir apenas ouvindo. Se você quiser comentar, eu sei que algumas pessoas me dizem que sim, mas não sei realmente qual é a diferença entre ler e ouvir e apenas ouvir. Agora estamos aqui diante de uma coisa interessante que ele fala amor e juventude. Eu já falei antes sobre a ideia da juventude, não no sentido da idade, mas quando existe esse ânimo de aprendiz, né? Que ele fala que um jovem na aurora da vida. E essa aurora da vida supostamente poderia ser todos os dias da nossa vida quando nós temos uma postura, que é essa postura de contemplação para as estrelas cintilantes, fazendo aqui já um trocadilho, né, de alguma maneira, aproveitando as palavras dele. E é interessante também que ele coloca no primeiro parágrafo essa possibilidade de você encontrar, né, algo do mistério olhando para o alto, para essas estrelas, ou mesmo olhando para um retrato feito por um grande mestre. Ele fala que esse retrato, ele franqueia segredos do mundo e mistérios da eternidade, porque quando esse retrato ele é feito por um grande artista, esse artista ele é a expressão da beleza, e a beleza ela revela aquilo que é o eterno e o absoluto. De alguma maneira, a arte ela nos permite chegar a Deus através de uma outra forma. E, de novo, quando ele chega a esse contato com os mistérios, ele nos diz a mesma coisa que ele diz antes, só que agora ele entrega um pouco mais, né? Ele fala que os olhos se converteram em ouvidos, de novo aquele sentido ampliado. E ele explica dessa vez, dizendo que quando os olhos se convertem em ouvidos, é como ouvir a linguagem dos espíritos. Então estamos falando de uma abertura dessa consciência que permite a gente captar muito mais do que a nossa percepção tão limitada dos sentidos. E aí, só para comentar um pouquinho mais, ele vai nos lembrar novamente da questão de Deus, dessa nossa alma hoje prisioneira dos corpos, e nos lembrar de que o amor é essa chama devoradora tão importante dentro do coração do homem. Então, essa grande verdade que nós temos dentro de nós e que muitas vezes não olhamos para ela. E ele diz, a grande verdade que transcende a natureza não passa de um ser humano por meio do discurso humano, mas sim pelo silêncio. O silêncio, e ele diz, né, dessas almas amantes. E ele não está falando de um amante, de um homem e mulher, ou de um homem com homem, ou de uma mulher com uma mulher, ou com todas esses juntos, né? Ele está falando desse amor que transcende o sexo. Está falando desse amor de alma, que se encontram corações com corações. E ele, na sequência, nos diz isso. Na hora que os nossos corações se reuniram, confirmou a crença na eternidade e na imortalidade da alma. E aí me lembrou, só para comentar aqui para quem não conhece a história do Khalil Gibran. Khalil Gibran, um poeta, filósofo, artista inclusive plástico libanês, ele teve uma grande apoiadora na sua vida que foi Mary Haskell, a sua patrocinadora. Trocaram muitas cartas ao longo de toda a sua vida, nunca tiveram nada carnal, era um amor realmente que transcendia toda essa parte, né, sexual, e trocaram essas cartas durante toda a vida. Aliás, aqui um parênteses, eu sonho em ter essas cartas, hashtag compra pra mim, me dê de presente que eu ainda não achei essas cartas. E diz que quando Khalil Gibran morreu, né, Mary Haskell estava no seu enterro com um sorriso nos lábios.
porque ela sabia que nada nem ninguém poderia tirá-lo dela, né? Esse amor, esse encontro de almas, eles trocavam muitas coisas, muitos textos, inclusive do Khalil Gibran, são inspirados nessas conversas que trocou com Mary Haskell durante toda a sua vida. Então, essa importância desse amor que transcende, que é esse amor que permite enxergar essa grande beleza da vida, que ele diz aqui, e que cabe a nós tomarmos uma decisão todos os dias, que é como é que nós estaremos nos posicionando. Se estaremos como esse jovem que tem sede por esse olhar, que escuta e que tem sede de continuar essa obra, que vem de muitas vidas, provavelmente, como ele diz aqui, que é a imortalidade da alma, ou se estaremos ali desperdiçando a nossa vida em excesso de ações sem propósito, excesso de palavras sem sentidos. E é isso, pessoal. Boa leitura, espero que vocês estejam realmente refletindo e entrando em contato com essa amada, que já já ele vai nos dizer quem é essa amada. Talvez vocês já estejam aí pensando, quem é essa amada que ele escreve tanto e se dirige? Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. O próximo capítulo se chama A Sabedoria e Eu. Bye, bye. Lembra de curtir o vídeo, deixar seu comentário. Se você gostou, manda para alguém. Ajuda o canal a crescer. Se você acha que esse texto pode minimamente inspirar alguma pessoa que talvez não tenha a disciplina da leitura, não tenha a disciplina de pensar sobre a sua vida e de repente uma palavrinha, às vezes antes de dormir, a pessoa escuta e entra naquele silêncio que o Khalil Gibran tanto nos fala. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.